O Trilhas da Democracia de hoje dá início a uma série de 3 programas sobre a teoria crítica no pensamento social, político e jurídico brasileiro. Compartilhando a condução dessa entrevista nessa nova fase do Trilhas da Democracia, tenho o prazer de convidar a essa bancada o advogado, mestre em Direito, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues, que foi apresentado no Trilhas da Democracia da semana passada. Ele aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez, Normando, é um prazer recebê-lo. Prazer e alegria todos meus. Estamos aqui para tentar carregar esse programa junto contigo. No dia de hoje, iniciando essa discussão sobre a presença da teoria crítica no pensamento social, político e jurídico, a gente vai tratar do pensamento jurídico brasileiro, a presença da teoria crítica no pensamento jurídico brasileiro, com o advogado, presidente do Instituto Lavoro, José Eymar Laguercio. Ele aqui, seja muito bem-vindo, Eymar. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Está fechado. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Agora sim. Seja muito bem-vindo, Eymar. Obrigado, Marco. Obrigado, Normando. É um prazer estar aqui com vocês, dividir essa bancada aqui, conversar um pouco sobre esse tema. Bom, eu começaria fazendo referência a 2 textos que eu considero fundamentais para dar início a esse diálogo. Em 1937, aquele que foi um dos pais fundadores da Escola de Frankfurt, uma das principais correntes da tradição marxista, Max Horkheimer, publicou um artigo intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, texto em que, evidentemente, ele polemiza com uma tradição positivista das ciências sociais e procura indicar exatamente a necessidade de desvelamento das estruturas de poder presentes no modo de produção capitalista, a fim de transformá-los, evidentemente, baseando-se na obra original de Marx. Só que 13 anos antes, um soviético, um jurista soviético chamado Patiukhanis, publica um livro chamado Teoria Geral do Direito e Marxismo, onde procura estabelecer as relações entre forma mercadoria e forma jurídica. Eymar, a primeira pergunta para a gente dar início aos trabalhos é: quando, em que circunstâncias, como se deu a introdução, a recepção da obra do Patiukhanis e a teoria crítica, de maneira geral, dentro do pensamento jurídico brasileiro? Quando é que começam a se dar os primeiros sinais dessa presença da teoria crítica no pensamento jurídico brasileiro? Por favor, Eymar. Bom, eu acho que eu vou falar um pouco da minha própria percepção sobre essa questão da teoria crítica e vou deixar aí para o Normando algumas questões mais históricas. Normando tem uma memória histórica fantástica, né? Eu penso que a teoria crítica, para a minha geração, né, ela acontece muito ligada aos movimentos ali logo depois, né, ou digamos, a partir do período de redemocratização, ou seja, no período de ditadura militar, nós tivemos um ambiente, especialmente no mundo jurídico, extremamente positivista, né? E as teorias críticas, elas começam a ganhar bastante atenção e chamar bastante atenção, especialmente no momento em que
nós começamos a vislumbrar uma possibilidade de mudança, né? De superação da ditadura no Brasil, onde, digamos assim, elas estão muito vinculadas à própria dinâmica dos movimentos sociais e políticos, né? Então, alguns autores brasileiros começam a incorporar, né, esses temas como temas de dinamização dos movimentos sociais, especialmente, no caso, estou falando do movimento sindical, também no movimento sindical. É claro que, em períodos anteriores, essas teorias chegaram também, especialmente a partir do Partido Comunista, daqueles que estavam, digamos, inseridos no contexto de combate, né, aos períodos mais duros no Brasil, nesse caso. E, portanto, elas auxiliaram a construção de ferramentas jurídicas de combate ao autoritarismo. Eu acho que tem dois momentos que eu acho que são preciosos aí, né? Um momento em que se vale, né, alguns, sobretudo alguns advogados, né, que valem dessas teorias para o combate ao período mais duro da ditadura e, portanto, começa a trazer essas questões. E a segunda, eu acho que é a incorporação desses temas, né, para ferramentas que auxiliam os movimentos sociais e o movimento sindical. Então, eu começaria pensando a partir dessa dinâmica, né? Eu não acho que houve uma construção autônoma, digamos assim, de uma teoria crítica no Brasil, fora, né, do contexto da própria produção, né, e ferramenta para esses movimentos, né? E para a minha geração, uma das grandes figuras do pensamento crítico não se dizia propriamente ou diretamente um marxista, né, que é Roberto Lira Filho. Embora, digamos, na teoria de Roberto Lira Filho, ele partia e se considerava um marxiano, né? Tanto que uma das obras mais significativas e pouco estudadas do Roberto Lira Filho é Diálogos com Marx sobre o Direito, né? Então, falo de Roberto Lira Filho porque acho que na teoria crítica, e ele fará, né, 40 anos já do Desordem e Processo em 2026, ele foi lançado em 1986, já como obra póstuma, né? Então, alguns, como Roberto Lira Filho, também influenciaram gerações no Brasil, como até hoje, né, com a escola do professor José Geraldo, na UNB, né, com Direito Achado na Rua. Então, a teoria crítica, ela é necessariamente filha, né, desses autores que vieram antes, especialmente dessa linha, né, que vincula a teoria crítica aos movimentos sociais, aos movimentos de contestação e, portanto, a uma perspectiva de ação da teoria, né? Não sei que Normando certamente trará outros aportes aí, vamos conversando um pouco sobre isso. Normando, no nosso programa anterior, você fazia exatamente referência aos dois nomes citados por Eymar, né? Roberto Lira e o professor José Geraldo. Eu queria que você aprofundasse esse diálogo, a importância desses dois pensadores do direito e dentro desse contexto histórico referido pelo Eymar de resistência à ditadura e o processo de redemocratização. Dentro da academia, mas também fora da academia, fora do universo acadêmico, gostaria que você também tratasse do espaço da OAB e depois eu vou fazer a mesma pergunta e queria que Eymar falasse sobre como dentro da institucionalidade da OAB se deu essa presença das reflexões do campo da teoria crítica entre os advogados na disputa feita no processo de redemocratização. Por favor, Normando. Bom, Mandaí, né, é quase uma lista de compras. Vamos lá. Eu vou
vou sobrevoar, né, a OAB, né, e deixar para o Eimar, que tem uma participação mais ativa até com relação à ordem. Eu participei muito episodicamente de alguns momentos e das várias candidaturas do Adi Danus como candidato de oposição na seccional do Rio de Janeiro. Mas indo lá atrás, eu acho que tem algumas complementaridades que é interessante a gente refletir. O Eimar, ele se posicionou num momento histórico em que realmente a teoria crítica ela impacta o direito brasileiro, né, como marco teórico a partir do qual são elaboradas fragmentas para criticar o uso do direito, né, a aplicação do direito, e nessa crítica, acho que tem um divisor de águas muito interessante quando a gente começa a pensar em contradições do direito escrito separadas de contradições do direito aplicado, vivenciado. O que depois o professor Márcio Turibiana vai falar das duas lutas pelo direito, né? A luta para pôr o direito e a luta pelo direito posto. Mas eu acho interessante a gente refletir do porquê que antes disso, né, não teve o impacto do pensamento crítico, do pensamento de esquerda como um todo, lato sensu, na maioria das construções teóricas brasileiras. Então, o marxismo e o socialismo eles têm impacto em juristas brasileiros desde o início do século XX, mas não avança para a elaboração, né, mais profunda e muito menos repercute na trajetória do direito brasileiro. E aí eu acho que a resposta está bem precisa na fala do Eimar, né, quando tem um ascenso do movimento sindical, né, e dos movimentos populares na crítica à ditadura militar, e esse ascenso vai ser muito notável nos anos 80. Eimar, como bom mineiro de origem, ele é muito modesto, mas um episódio importante na formação dele, na minha mais distante, né, é que Eimar teve o privilégio de conhecer o professor Roberto Lira Filho e participar de grupos de estudo, né, e isso certamente é uma folha importante no currículo do Eimar. Mas por que rendeu naquele momento? E aí a gente tem a trajetória dos movimentos sindicais brasileiros e movimentos populares que são muito limitadas pelo pensamento hegemônico na esquerda no século XX, né? Que depois da destruição pela grande repressão ao movimento sindical que é feita na República Velha, meio que reproduzindo os anos do massacre, né, do movimento sindical nos Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX, os anarquistas estão recuados, né, tinham hegemonia no movimento sindical brasileiro, estão muito ligados à grande greve geral de 1917, e dali não sai um pensamento sistemático para o direito, né, do anarquismo. E depois a hegemonia passa a ser paulatinamente construída para o movimento comunista, né. No período pós-Estado Novo, né, na breve democracia brasileira breve e conturbada democracia brasileira de 46 a 64, né, a gente pode dizer que o movimento comunista e, sobretudo, o Partidão Antigo, o PCB, ele hegemoniza o pensamento teórico da esquerda brasileira, ele é a grande força e a grande referência, e ele está limitado na sua ação, né, a sua intervenção aliancista, né. Há críticos históricos que vão lembrar que o Partidão ele passou esse período, essa quadra histórica de 46 a 64, esperando como noiva no altar, né, que viesse o capital nacionalista burguês se aliar numa grande causa pelo desenvolvimento econômico do Brasil, e morreu solteiro, né, porque essa aliança nunca se concretizou, mas ela fazia sentido.
né, a expectativa dessa aliança fazia sentido, como o Sérgio Buarque de Holanda e vários outros historiadores vão registrar. O debate político central desse período do Brasil é entre nacionalismo e entreguismo. E o Partidão leu isso e tentou construir uma correlação aliancista, nacionalista com a direita, e foi mal sucedido. Mas dentro dessa quadra, eu acho que não havia espaço para esse desenvolvimento teórico, porque a ortodoxia do Partidão, né, era meio absolutista no movimento. Nossa geração política, né, e eu estou junto aí no rebutalho, né, das forças que foram influenciadas pelo professor Roberto Lira Filho, a gente pega a construção teórica contra aquele movimento, repetindo, um ascenso político crítico contra a ditadura militar. Mas antes, né, o nosso principal embate e disputa pela hegemonia era o Partidão. E dentro do Partidão não tinha uma construção teórica do direito, né, que fosse além, né, tinha alternativas, mas não tinha uma construção teórica do direito que fosse além e representasse uma ruptura, uma crítica mais enfática ao positivismo jurídico. Normando, então só complementando aí. Normando, quando você começou a falar, e fazendo referência ao PCB e à tradição teórico-política do PCB, eu pensei que você fosse, na verdade, fazer referência à presença de fortes elementos positivistas na formação política inicial do partido, que foi demonstrado pelo Leandro Conder no Derrota da Dialética, na tese de doutoramento dele em filosofia, né? Então, aproveitando isso, eu gostaria de fazer duas perguntas ao Eymar, né? A primeira, que Normando passou, sobre como é que se deu esse embate dentro das estruturas institucionais da OAB. Naquele período dos anos 70, segunda metade dos anos 70, naquele contexto da eleição, da valiosa eleição de Raimundo Fauro para a presidência da OAB, como é que se deu a introdução desses elementos da teoria crítica, do pensamento marxista, entre os próprios advogados, né, que geravam em torno da oposição, né, que depois acabou sendo eleita em vários momentos históricos, né? E a segunda, Eymar, e eu pediria que, na sequência, Normando também se pronunciasse sobre se é possível que essa presença do positivismo na formação do marxismo dentro do PCB tenha se tornado ele próprio, essa mistura, tenha se tornado ela própria um empecilho ao desenvolvimento de um pensamento jurídico crítico dentro daqueles que dialogavam com o direito no interior do Partido Comunista. Por favor, Eymar. Bom, eu acho que o Normando puxou aí um fio importante, aí, organizando um pouco essa questão ao longo do tempo, e você recupera aí, me parece, o ponto central, né, para a formulação de uma teoria crítica, digamos, que também criticasse o próprio positivismo, né? Eu não tenho dúvida de que aquilo que Normando desenvolveu e que você depois recupera na formulação do Leandro Conder, por exemplo, ela é o substrato para o momento seguinte, mas ela, de fato, naquele contexto, né, compreendia o direito, seja por uma posição ainda, digamos, também positivista do exercício do poder, né, e da hegemonia do poder, e, portanto, numa ideia de que a superação ela viria de uma mudança, né, ou de uma revolução, ou de algum, digamos, algum momento, né, em que a estrutura
pudesse ser alterada. E enquanto não fosse alterada, você teria que operar com aqueles elementos postos pela positividade, né? Eu acho que o grande marco para a OAB é, de fato, a presença de Raimundo Fauro, né? Aí sim, digamos, inclusive, do ponto de vista, acho que nós nunca, né? Apesar de grandes nomes depois de Fauro, mas nós nunca tivemos um pós Raimundo Fauro, né, à frente da OAB, alguém que tivesse, antes, né, da própria discussão sobre a formação jurídica propriamente, a questão da compreensão da formação social e política do Brasil, né, e de suas consequências. Então, Fauro, eu acho que é o grande nome e que tem que ser, de fato, sempre lembrado e celebrado, né? Há no Supremo também a figura de Vitor Nunes Leal, que eu acho que também é um nome que é importante para a recuperação de uma teoria jurídica dialética, né, que vem depois dessa fase, né, em que se apropria ou se aproveita, né, do direito posto, mas não a partir da lógica do próprio positivismo, né? Eu acho que vamos lembrar, e Normando há de lembrar também, né, daquelas primeiras correntes que se chamavam de direito de combate, né? Ou que depois veio também numa forte corrente de utilização do direito positivo, mas ainda na lógica do próprio direito positivo, né? E eu acho que a grande novidade que aparece depois, a partir da construção da chamada nova escola jurídica, com Roberto Lira Filho e depois com José Geraldo, é a superação dessa visão positivista do direito. Quer dizer, o direito passa, na compreensão, especialmente de Roberto Lira Filho e a partir dele, né, a ser compreendido como um elemento de organização, legítima organização social da liberdade. Era assim que ele estabelecia. E, portanto, não negava a possibilidade da utilização do direito positivo, mas a utilização do direito positivo a partir de um vetor, né, que não está posto, mas que é o vetor das lutas sociais entre opressores oprimidos, entre possuidores e despossuídos, enfim, a ferramenta, né? Ele compreendeu, essas figuras, eles produzem direito, eles são produtores de direito, eles são sujeitos de direito, né? Então, isso combinou muito com o que Eder Sader também vai dizer lá, dos novos sujeitos que surgiram ali antes e que foram fundamentais para a construção da Constituição de 88. Né? Quando os novos personagens entram em cena. Os novos personagens entram em cena. Né? Então, bem, mas olha, esses sujeitos, né, esses personagens, eles produzem direito, né? E estão ali numa disputa. E essa disputa é uma disputa permanente. Né? Ela não acaba, ela não se exaure. Né? Nós estamos em processo permanente de disputa. Né? E, portanto, você pode estrategicamente utilizar o direito positivo, você pode estrategicamente utilizar uma argumentação, mas você tem uma compreensão de que aqueles sujeitos estão em disputa. Né? Então, acho que essa é a grande, de fato, mudança que não daria para ser feita no quadro teórico anterior, como você bem salientou, quer dizer, dentro do quadro do positivismo, em que se colocava uma perspectiva mais ortodoxa, né, dessa compreensão, era impossível a construção de uma teoria crítica que instrumentalizasse esses sujeitos. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Normando, eu acho que você quer falar, mas deixa eu só te fazer também uma pergunta a partir dessa observação, dessa excelente lembrança do Eymar, do livro do Eder Sader, né, quando novos personagens entram em cena. Esse momento, né, e está sendo muito rica essa discussão, porque remonta
a formação do chamado novo sindicalismo, né? De como do novo sindicalismo, dessas lutas sindicais, da resistência operária à ditadura, surge também um ambiente de recepção da teoria crítica no campo do direito. Mas as inovações, e a gente vai ver isso nos próximos programas dessa série, por exemplo, se espalharam no campo da sociologia do trabalho. Não é que não existisse antes uma sociologia do trabalho, né? Mas há uma potencialização dessa sociologia do trabalho dentro de uma tradição marxista. Então, Normando, eu gostaria que tu, se possível, aprofundasse essa discussão da importância desse contexto, né, em que as lutas sociais acabam servindo de um berço, né, de acolhimento dessas ideias. Por favor, Normando, e por favor, se eu percebi que você queria fazer algum comentário, que estava com a mão levantada. Por favor, Normando. Não, mas é que se conectam as coisas também. Porque um elemento, posso ser... Agora, eu estava me queixando da ortodoxia do partidão e posso agora ser muito esquemático, né, no que eu vou dizer, mas há um constitutivo de classes, né, que é importante para o fenômeno do Raimundo Fauro na OAB. Por que a OAB, que apoiou o golpe de 64, ela chega no Raimundo Fauro? Isso é interessante porque é um dos efeitos da mudança de posição da classe média brasileira, sobretudo, evidentemente, a classe média urbanizada e minimamente ilustrada, com relação à própria ditadura, né? Que a classe média, ela apoia o golpe, né? Você tem um Ibope de 70% de apoio a João Goulart praticamente um mês antes do golpe, mas esses 70% eles são maciçamente informados pelas camadas mais baixas da população. E feita à época, não com entrevista de telefone, que dava distorção, que era muito setorizado, mas sim com entrevista na rua, né? E a classe média, a gente pode dizer que majoritariamente ela apoiou o golpe de 64, mas ela faz uma mudança. Tem dois vetores que a esquerda pratica contra a ditadura militar e que são importantes na sua desconstrução. Um é a denúncia da carestia, que aí pega os setores mais populares e o movimento sindical, mas o que realmente atrai a classe média para a oposição à ditadura é a denúncia da brutalidade da ditadura, né? É o debate dos direitos humanos. Isso vai se refletir também no direito e nos marcos teóricos que a gente tem, né, que a gente está abordando. Isso vai refletir, né, a partir do momento em que novos personagens entraram em cena e que os bagrinhos começam a construir, né, a sua visão de movimento sindical. Isso vai refletir na construção de novos saberes, né? Realmente, essa abordagem, a erosão da ditadura, potencializa essa crítica e, por sua vez, potencializa a construção de novos saberes, de novos vieses. Mas uma coisa que me causa preocupação, e acho que deve, talvez, merecer mais estudos, são as distorções que existem a partir de determinadas construções teóricas e que eram instrumentais no momento da desconstrução da ditadura, mas são apropriadas pelo neoliberalismo. E aí vou especificamente falar do viés do direito alternativo, né? Que, na verdade, era a defesa do uso alternativo do direito. Só que essa defesa do uso alternativo do direito, como a Eymar lembrou, ela está dentro de quando ela é feita, né, a partir da herança da nova escola jurídica, ela é feita dentro de uma perspectiva de luta de classes. Ela é feita dentro de uma perspectiva de que o conflito social, né, é não só inerente
a nossa organização dos meios de produção, mas é positivo. Ele precisa ser internalizado, institucionalizado, aceito pelos sujeitos sociais, porque ele é que vai gerar direitos. Beleza. O uso alternativo do direito, ao descolar, né, um pouco a interpretação jurídica da norma e da fonte, da ampliar a autonomia, ele, quando é apropriado pela influência da esfera da economia sobre a esfera do direito, ele se transforma num instrumento de distorção e de preservação dos interesses da classe dominante, né? Porque ele é desconectado da luta de classes e ele passa a ser aquela expressão que eu gosto muito de falar dele, não tenho como deixar de falar, porque eu gosto muito do personagem, né? Ainda vamos fazer muitas cenas e muitas catarses, vão surgir peças de teatro sobre ele, mas é o ministro Barroso, dos punhos de renda e do nariz empinado, né, com aquela sua eterna expressão de que pisou no cocô. Ele é a incorporação desse consequencialismo, como a Rosa Weber, né, criticava, descolado, né, da luta de classes. Não é, na verdade, pensar o direito na sua aplicação para a realidade social, é pensar o direito na sua aplicação para a defesa da ordem dominante. Então, são meios alternativos de garantir o interesse da ordem dominante. Fiz como o Maluf, derrapei um pouco da tua pergunta, mas queria até voltar, mas já falei demais, ocupei muito tempo. Acho que Neymar quer se manifestar, né? Não, o Normando tocou num ponto que eu acho que é essencial aí. E também, né, porque nós todos fomos depois confrontados com essa indagação que o Normando faz aí. Bem, os chamados pós-positivistas, de certo modo, embaralharam o meio de campo da teoria crítica. Bom, depende de como você examina essa questão, né? Então, no Lira mesmo, havia, e ele insistia muito isso nas conversas pessoais, assim, há um vetor histórico. Isso não quer dizer determinismo, né? Não quer dizer que há um determinismo histórico neste vetor. Mas qual é o vetor que Lira dizia? Entre dominantes e dominados, espoliadores e espoliados, oprimidos e opressores, e ela pode vir tanto da classe quanto de outros sistemas, mas não é possível compreender o direito e a teoria crítica sem examinar a questão do vetor histórico. Então, quando se descontextualiza, né, ou quando se parte para uma discussão abstrata da questão do pós-positivismo, bem, aí vai para essa meleca, digamos assim, de se fazer um tipo de jurisprudência que é aparentemente progressista, pós-positivista para determinados temas e absolutamente neoliberal sob o ponto de vista dos direitos sociais, né? E o que nós temos visto nos últimos tempos aí, especialmente a partir das decisões que o Supremo passa a adotar em matéria de direito sindical e em matéria de direito de trabalho, né? Então, essa questão, ela hoje, né, olhando o que tem se dado, como é que ela se dá no contexto atual, o Normando trouxe aí um elemento importante. O uso alternativo do direito, Normando, você se lembra, o Lira dizia assim, colocar o positivismo de cabeça para baixo, né? Você não altera fundamentalmente a discussão sobre o próprio direito, né? Você apenas inverte o polo, né? E aí você pode inverter, como eu disse. Alguns autores na área de direitos humanos têm usado também uma
uma chave de compreensão do discurso de direitos humanos contra direitos humanos, né? Então, bem, é possível falar que o trabalhador terá mais direitos a partir do que? Não, a partir da atividade econômica, né? A partir da liberdade econômica. Né? Então, essa inversão que se deu pós, né? E no nosso caso, numa certa combatividade à Constituição de 88, que isso é um outro elemento, certamente em outras, vocês também vão explorar mais isso, né? Quer dizer, a reação que se tem pós-Constituição de 88 é uma reação de combate à Constituição de 88, né? Por polos invertidos, digamos, né? Ou de desconstrução daqueles elementos que foram postos na Constituição de 88, exatamente pela expressão que surge ali na Constituição daquele momento político e constitucional brasileiro, né? Então, foi bem lembrado aí pelo Normando, tanto a questão do uso alternativo, depois como é que alguns setores recuperam esses temas, mas numa perspectiva descolada não só da discussão de luta de classe, mas também daquilo que Lira chamava de vetor histórico. Só um parênteses rapidinho. Oi, deixa, por favor, comente. Só um parênteses rapidinho, que a gente tem uma visão, né, a gente lá pro senso, tem uma visão de que, né, os filósofos clássicos são complicados, e ainda mais um sujeito chamado Jorge Guilherme Frederico Hegel, né? Mas o vetor histórico do Roberto Lira Filho, ele é, na verdade, uma aplicação, né, um desdobramento da razão histórica hegeliana, e que precisa ser melhor compreendida pela esquerda, até para se opor aos nossos amiguinhos pós-modernos, relativistas, que estão por aí com hegemonia em vários setores da academia. Eu ia fazer um comentário, não, vou fazer agora, né, de que é interessante o fato, e de alguma maneira esse teu parênteses agora chama atenção para algo, né? Eu tinha feito referência a Raimundo Fauro, a importância dele na eleição que derrota Josafá Marinho, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado, né? Naquela eleição, famosa, importantíssima eleição, e a imagem chamou a atenção para a obra do Vitor Nunes Leal, né? no STF. Quer dizer, as duas grandes obras, Donos do Poder e Coronelismo, Inchado e Voto, não podem ser consideradas análises marxistas da realidade histórico-social brasileira, mas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento histórico-social crítico no Brasil, né? E como vocês apontaram, também nesse trabalho de renovação, nesse esforço de renovação das estruturas da OAB e do pensamento jurídico de maneira geral. Eu gostaria de introduzir, a gente está chegando no último terço do programa, eu gostaria, já que Eymar chamou a atenção da questão dos direitos humanos, eu queria colocar para vocês, né, que talvez seja a última questão possível de se discutir aqui, que diz respeito à obra clássica do Marx, de 1843, a questão judaica, que para muitos é a grande referência de crítica aos direitos humanos pelo marxismo. Não é? Bom, na minha avaliação, evidentemente, a obra de Marx é uma obra datada, não é? Essa obra é escrita quando não existiam ainda direitos sociais, né? Mas é interessante, e eu gostaria de ouvi-los a respeito, que, por exemplo, em muitos setores progressistas, né, quando se fala de direitos, se fala da seguinte maneira: direitos humanos e sociais, como se os direitos sociais não fizessem parte dos direitos humanos. Ou seja, um determinado setor do pensamento marxista
acaba desenvolvendo uma ideia que também era a dos liberais, que também é dos liberais, né? Ou seja, restringir direitos humanos a direitos civis e deixando o campo dos direitos sociais para um outro universo que seria decidido pelo livre mercado. Eu queria ouvi-los a respeito, né? Primeiro, da importância da obra do Marx e também ouvi-los sobre a sua limitação histórica, né? A sua contextualização histórica e como é que é possível tratar os direitos humanos de maneira crítica, né? Por favor, Aimar. Deixa eu abrir aqui o fone. Aimar? É que você me disse para despreocupar de microfone, eu me despreocupei. Aí... Mas olha só, você chama atenção para uma questão que é fundamental nos tempos atuais, né? A discussão de direitos humanos, assim como todas as demais, mas ela pode ser apropriada também numa perspectiva liberal, né? Ou até neoliberal, na medida em que se trata de direitos humanos do ponto de vista abstrato, né? Então, foi fundamental que nós tivéssemos no século passado todas as grandes declarações, né, que tivemos, especialmente a partir do início do século XX, né? Mas por que elas foram necessárias, né? Essa que é a grande questão. Por que se precisou de uma declaração que dissesse o que ela diz acerca dos direitos humanos, né? Deixando de lado, inclusive, ou esquecendo que alguns sujeitos, né, ou de que algumas pessoas sequer eram e ainda são consideradas pessoas, né? São consideradas... Então, essa questão colocada hoje, né, na perspectiva dos direitos humanos, dessa cisão entre direitos civis e políticos de um lado e direitos sociais e econômicos de outro, ela também é outro tema clássico aí, né? Já na década de 73, se não me engano, né, se diz, olha, esses direitos são indivisíveis. Mas por que se precisou dizer que eles são indivisíveis? Porque alguém considera que eles são divisíveis. E eles continuam assim para alguns setores até hoje, né? A jurisprudência do Supremo ela se caminha mais ou menos dessa forma nos últimos tempos, a partir da inflexão que ele faz do ponto de vista político, né? Há uma jurisprudência para os direitos chamados civis e políticos, e há uma outra jurisprudência completamente diferente para os econômicos sociais, né? E, Aimar, existem dois pactos internacionais diferentes. Claro. E existe um pacto dizendo, olha, esses direitos são todos indivisíveis. Não se pode tratar de direitos humanos sem essa discussão de indivisibilidade desses direitos, né? Porque uns impactam nos outros. Isso, para a teoria crítica, na perspectiva que nós estamos falando aqui, ela é fundamental, né? Sobretudo pela concretude que você dá ao tema dos direitos humanos, a partir do que nós estamos falando aqui desses sujeitos, né? Então, veja, quando se diz hoje, na nossa área, direitos humanos e empresa, né? As empresas têm a obrigação de lidar com temas de direitos humanos. Os temas estão fora das relações de trabalho. O direito do trabalho ele não se constituiu a partir desse tema dos direitos humanos, né? É como se, então, os direitos humanos fossem temas de gênero, temas relacionados às questões de raça, mas eles não entram no tema de classe, né? Então, nós ainda temos que lembrar, para a própria formação até epistemológica do direito do trabalho, né, que direitos humanos
são direitos relacionados a toda essa chave de compreensão que nós estamos tratando aqui, né? E essa questão é atual, por incrível que pareça, Marco. Digamos, não sei como o Normando também vai avaliar essa questão, mas quando se trata, né? Eu acho que o direito do trabalho, mesmo a formação do direito do trabalho, ela passou ao largo dessa questão dos direitos humanos. E quando trouxe para dentro, trouxe para uma perspectiva individualista, né? Numa perspectiva do indivíduo, né? Da pessoa, e não conectada com os temas, digamos assim, mais amplos. E a gente tem sempre que lembrar que os direitos sociais e o direito do trabalho, ele né, essencialmente incorporado na teoria dos direitos humanos, né? Normando, antes de te passar a palavra, eu me lembro que em 2010, né, então já se vão quase 15 anos, eu escrevi um artigo intitulado Direitos Humanos e Marxismo, né, que foi criticado, recebeu fortes críticas de marxistas e de liberais defensores, né, dos direitos civis, né? E eu me senti exatamente nessa posição dos obstáculos que existem para a construção de uma teoria crítica dos direitos humanos, né, que não se confunde com aquela a proposta do Herrera Flores, né, o espanhol já falecido. Mas, por favor, Normando, antes do Normando, posso fazer uma observação aí, Marco? Até para o Normando também, que eu me lembrei disso, eu não vou precisar as datas, mas eu acho que é simbolicamente interessante. 2 momentos que eu acho no Brasil, e tem a ver com o que nós estamos falando aqui, para alguém depois aprofundar, né? Em que nós tivemos um movimento, digamos assim, de determinados setores de se afastar de diálogo social. Foi na Conferência de Direitos Humanos, né, no governo Lula, atrás, e depois no Fórum de Trabalho Decente, quando os empresários saíram da mesa, no final da Conferência do Trabalho Decente, e não assinaram o documento. Eu acho muito significativo que esses 2 momentos, tem alguns autores que estudam esses 2 momentos, mas que foram 2 momentos da nossa história recente, né, em que esses setores abandonaram as mesas de diálogo, e foi exatamente na Conferência de Direitos Humanos e depois na Conferência do Trabalho Decente. Interessante. Ou seja, quando foi introduzido esse elemento do campo dos direitos sociais, é isso? Exatamente, dentro da discussão, perspectiva dos direitos humanos. Do arco de direitos humanos mais amplo. Neymar? Neymar. O N de Normando... Neymar... E não traz o caráter dele, aí fica tudo bem. Desculpa a ofensa. Por favor, Normando. Não, bem rápido. O tema né, exige uma atenção, mas só para situar, eu estava rindo comigo mesmo, lembrando de um momento profissional da semana passada, que retrata exatamente o que o Eymar estava falando sobre não ver os direitos sociais, né, como direitos humanos. Era um debate de uma estatal importante brasileira, né, sobre a revisão do seu código de ética e conduta. E nós, né, assessorando os empregados, tínhamos levantado, olha, é necessário compreender, né, o compromisso com os direitos humanos, e esse compromisso inclui a liberdade sindical. Né? E não, mas liberdade sindical não é direitos humanos. O legal é que isso vem de um gestor, né, indicado pelo governo Lula atual, tá? E vinculado à esquerda brasileira. Agora, esse debate ele é central do debate dos direitos humanos e é tão antigo quanto a própria questão judaica que o Mondaini reivindicou. E é muito mais fácil ler a questão judaica do que ler o Capital, né? Agora, talvez a gente se deixe levar numa leitura dessa obra especificamente de Marx,
e aqui não vai nenhuma idolatria, Marx erra muito e acerta muito mais. Marx era um ser humano com limitações, com preconceitos, era um homem do século XIX, à frente do seu tempo em vários aspectos, em outros não. Na questão judaica em particular, eu acho que a crítica de Marx precisa ser compreendida para além da literalidade. Porque se você vê, né, com olhos críticos as afirmações que ele está fazendo sobre direitos humanos, são afirmações que são para dentro dos direitos humanos, não são para fora. Não são para negar a universalidade dos direitos humanos. Elas têm um caráter de denúncia do particularismo com que os direitos humanos são apresentados, que é aquilo que a gente está conversando aqui, né? Então, é uma crítica muito atual, né, do ponto de vista dos direitos humanos. E que tem um paralelo, né, um paralelo infeliz, mas para dar o exemplo negativo, do que acontece com boa parte da sociologia europeia, e sobretudo a sociologia francesa, quando vai criticar o universalismo, né? Porque o universalismo é o universal do homem europeu, branco, colonizador, imperialista. Não, e não é universalismo se é isso, né? Essa é a crítica do Marx na questão judaica, e acredito que essa é a crítica que a gente está fazendo sobre direitos humanos. O universalismo é uma categoria fundamental, precisa ser resgatada para a sobrevivência da esquerda, para a potencialidade das nossas críticas, e é o universalismo que desconstrói, né, ou mostra a apropriação muito particular por interesses de classe da figura abstrata do indivíduo, mesmo quando, como Aimar lembrou, vai falar dos direitos humanos no plano individual em abstrato, não é só individual e descolado do coletivo enquanto sujeito histórico, mas é o individual e em abstrato. É aquele debate dos direitos humanos que, por exemplo, está num capítulo muito curioso da Riqueza das Nações do Adam Smith, quando ele vai debater a propriedade da intervenção estatal para proibir a escravidão. É um capítulo delicioso sobre as contradições do liberalismo. E só para fechar e agradecer o Aimar por indicação. Eu tinha lido a resenha no Estado de São Paulo, mas o Aimar reforçou, e foi por conta do reforço do Aimar que eu fui ler. Tem uma filósofa americana, Susan Neiman, né, com A Esquerda Não É Woke, né? Agradeço a indicação e recomendo para todo mundo que esteja assistindo. Particularmente, né, para fazer uma brincadeira com o advérbio, a primeira parte do livro, que é sobre universalismo e tribalismo, ela, de forma muito despretensiosa, de forma humilde, eu diria até do ponto de vista intelectual, e com uma linguagem muito popular, muito acessível, ela vai exatamente no sentido da crítica de Marx na questão judaica, né? Que o universalismo é uma categoria teórica que é formado pelos diversos particularismos, mas ele se sobrepõe. O universalismo é que permite a gente construir aquela imagem do banquinho de 3 pernas sobre direitos humanos, né? Que uma família são os direitos civis? São. Outra família são os direitos políticos? São. Mas sem a terceira família, que são os direitos sociais, o banco não para em pé, como não para em pé sem nenhuma delas. E isso está no final dessa parte primeira, né? A ilustração do banco é minha, não dela, mas esse sentido está no final da parte primeira dela, que recomendo para todo mundo. A esquerda brasileira, particularmente, né, que está se deixando levar pelo identitarismo, que é uma delícia e um potencial de mercado maravilhoso para o neoliberalismo, a esquerda brasileira precisa desse primeiro capítulo do livro da Susan Neiman. Antes de passar para o Aimar para fazer as suas considerações finais, a gente está chegando, faltam 5 minutos para a gente terminar, e já dando um anúncio,
que depois eu vou sentar para me reunir com o Normando, para a gente organizar, vem por aí uma outra série de programas sobre a história do marxismo no Brasil, não é? A propósito daquela série de livros que foi publicada sob a organização de Marcelo Ridente, Daniel Arão Reis Filho, não é? Mas, Normando, eu poderia muito bem dizer que o problema não é de Marx e da questão judaica em 1843, mas sim dos marxistas que continuam a achar que a obra é atual. Mas eu acho que existem, e tenho a convicção disso, existem problemas da própria ordem do momento, do contexto em que a obra foi escrita, e que dizem respeito exatamente ao não reconhecimento de alguma coisa que o próprio Marx vai reconhecer nas suas obras históricas, que para mim são as mais importantes para quem milita na área da história, né? O 18 Brumário, luta de classes na França, guerra civil na França, que é exatamente essa visão eu chamaria aqui, do direito como campo de conflito, como o Estado no campo de conflito, né? Ou seja, falta algo de historicidade naquele momento e do reconhecimento de determinadas conquistas que já estavam presentes naquele momento e que se tornaram universais, como a liberdade de expressão, o direito à privacidade, que, evidentemente, naquele momento estavam contaminadas pelo direito à propriedade privada. Mas essa é a grande questão da teoria crítica, como fazer a defesa dos direitos civis sem jogar água no moinho daqueles que defendem o direito da propriedade como sendo um direito absoluto. A gente vai ter oportunidade de aprofundar essas e outras questões aqui. Eymar, eu gostaria de encerrar esse programa te agradecendo e pedindo a você que fizesse suas considerações finais sobre por que vale a pena, né, dentro do campo do direito, por que valem a pena as contribuições e entrar em contato com essas contribuições. Eu queria que você falasse para quem milita na área do direito, quem está nos cursos de formação, né, na área do direito. Por favor, Eymar. Bom, primeiro agradecer aí novamente a generosidade sua, do Normando, e o papo foi ótimo aqui. O Normando lembrou de duas coisas que eu acho que são muito atuais para todos nós que estamos no campo da esquerda, e especialmente para os jovens, né, que estão aí, para as gerações que enfrentarão o mundo de agora e o mundo que virá, né, que já está posto com tantas modificações e tantas mudanças. Esses autores são fundamentais para compreender o tempo de hoje. Eu acho que a primeira questão é essa. Mas eu aprendi com o Lira uma coisa que ele repetia muito, que era, olha, não se julga uma obra do passado ou um tempo passado com o tempo presente, né? Porque essas pessoas escreveram respondendo aos problemas do seu tempo e do tempo que veio antes, né? É claro que o gênio e a genialidade de alguns autores é exatamente porque eles permanecem importantes e fundamentais para compreender o tempo de hoje. Mas eu não posso olhar para o que escreveu Marx a partir das coisas que aconteceram depois de Marx, né? E eu acho que a grande questão que se coloca hoje, e esses temas são todos clássicos, e estão todos aí, quer dizer, como disse Normando, hoje, para a esquerda, o tema de direitos humanos e essa chave de universalismo e particularismo, ele é fundamental. E há um outro, Normando, não sei se você concorda, que é o da liberdade. A direita também se apropriou do tema da liberdade, né, de uma forma que, até então, o tema da liberdade era um tema central para a esquerda, né? E termino com a frase do próprio Lira, que era, olha, o direito é a legítima organização social da liberdade. Bem, o tema da liberdade é outro tema, digamos, apropriado, né,
pelo neoliberalismo e pela direita, e que eu acho que nós também precisamos recuperar esse tema. E, para encerrar, Marco, eu acho que eu não consigo compreender, sobretudo a atividade profissional para a qual nós nos dedicamos, né, que é uma advocacia militante para direitos humanos, para trabalhadoras e trabalhadores, enfim, sem essa vinculação, né, entre o fazer desses sujeitos, do ponto de vista da sua dinâmica de inserção social por direitos, né, sem essa chave de compreensão aí que nós tivemos a grande chance, né, de ser contemporâneo de alguns desses autores. Então, para mim, não só os autores que já foram citados aqui, e reforço, o trabalho do professor José Geraldo é fundamental, né, porque eu brinco que ele anima muitas gerações e continua animando gerações jovens no fazer, né, jurídico desses sujeitos que disputam o seu lugar na sociedade e numa sociedade que os quer fora. Como aquele videozinho da Conceição era ótimo, quer dizer, vocês pensam que vocês são hegemônicos? Vocês não são hegemônicos. Lutem. Então, nós não somos, a teoria crítica do direito não é hegemônica, lutemos. Eu acho que essa que é a mensagem aí que eu gostaria de deixar também. Um abraço aí. Normando, suas palavras também para estudantes, né, da importância de todos esses autores que foram citados aqui e desse diálogo crítico que foi feito, por favor, à guisa de conclusão. Eu acho que o Eymar foi muito completo e feliz, só emendaria com teatralidade e enfatizando a linha daquele vídeo famoso, que é ótimo, da fumante Conceição Tavares, que nos deixou há pouco. Sim, né, em que lugar da escala social vocês, estudantes de direito, estão? E em que lugar vocês estarão enquanto advogados? Já foi tempo, décadas, gerações atrás, em que se tornar advogado significava mobilidade social. Hoje em dia não é mais assim. E qual o direito que vocês vão estar defendendo? O direito que privilegia aqueles que estão acima ou que realiza o direito, na sua acepção da palavra, para os que estão abaixo? Acho que essa reflexão é muito importante. Agora, agradeço de novo a presença do Eymar, fantástica, e significou um refrigério para mim, enquanto aluno de Direito Eterno, e acho que para muita gente que nos assistiu. Muito obrigado, Eymar, de coração, e um grande abraço para você. E o vinho está no horizonte. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Muito obrigado, Eymar. Normando, nós nos encontramos na próxima semana, e esse programa de hoje só atesta o acerto que foi a incorporação de Normando a essa equipe do Trilhas da Democracia, esse compartilhamento, porque faz com que o programa se torne pulsante. Na próxima semana, dando continuidade a essa série, nós receberemos o professor Marcelo Ridente, professor titular de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, para debater o pensamento social brasileiro na sua versão crítica. Até lá!